então dar continuidade aos nossos estudos, amém? Atos dos Apóstolos. Nós voltamos agora especificamente no livro de Atos, capítulo número 4. Nós aproveitamos um pouquinho a deixa, damos uma volta aí sobre posicionamento, e agora nós vamos voltar lá de novo e olhar alguns atos de uma igreja posicionada, amém? Então esse que é o objetivo. A gente saiu um pouquinho, pescamos um pouquinho fora, instruções mais diretas, né? E agora nós voltamos lá de novo, vendo exemplos e atos de uma igreja posicionada. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, são títulos, né, dados a esse livro tão maravilhoso, mas nos refletindo a ideia de ações feitas por uma igreja posicionada. Então o objetivo é nós extrairmos daí lições preciosas para a nossa vida, amém? Então, como viviam os convertidos em Jesus? Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, já começa a declarar um pouquinho mais sobre essa comunidade que estava formada ali. Nós já vimos o capítulo número 3, né? No capítulo número 2 tem a pregação, no capítulo número 3 uma outra pregação, mas várias almas se rendendo ao Senhor Jesus, e o capítulo número 4 é meio que uma continuação um pouquinho ali do 3 e tal, mas já nos dá algumas profundidades maiores. Um dos conceitos mais importantes no livro de Atos é a comunhão entre irmãos, amém? O versículo número 32, capítulo número 4, queria pedir que algum irmão lesse para nós, por favor, vai nos trazer exatamente essa ideia de uma comunhão, de uma igreja que vivia em comunhão, amém? Então Atos, capítulo número 4, versículo número 32, por favor, quem tiver aí no gatilho pode ler, por favor. Da multidões que creram, um era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Amém. Tudo, porém, lhes era comum, compartilhava tudo que tinha. Eles viviam numa comunhão, numa união poderosa. Nós já vamos observar um pouquinho então, dentro do contexto, mas a ideia é literalmente a comunhão entre os irmãos. Amém? Então hoje o foco vai ser dentro do livro de Atos. Nós vamos mergulhar um pouquinho dentro de Atos 4, nós vamos mergulhar um pouquinho aí, para nós entendermos. E qual era o resultado de viver nessa união, nessa comunhão? Qual era o resultado? Olha, a participação e comunicação entre eles era tão intenso que o resultado foi o crescimento da igreja. Atos capítulo 1, verso número 15, tinha quantas pessoas? 120. Aquele famoso grupo dos discípulos de Jesus, junto com os discípulos ali, reunidos, esperando o quê? Esperando o revestimento que viria do alto. Então 120 estavam ali prostrados, orando, intercedendo. Esse era o número dos seguidores de Jesus. Então o início de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, já vai nos trazer esse relato. 120 era o número dos que estavam ali. Atos de número 1 e o verso de número 15. Quem tiver aí pode ler para a gente, bem rapidinho, por favor. Então 120 eram os discípulos, os seguidores de Jesus. A igreja iniciava ali, a igreja após a ascensão de Jesus. Então nós temos ali 120 pessoas unidas, orando, esperando então a descida do revestimento, a descida do Espírito Santo. Pode ler, por favor? Atos 1, 15. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo? Atos 1 e 15, é isso mesmo? Não. 15. Atos 1 e o verso 15. Por favor. Outro irmão pode ler então, por favor. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas. Amém. Amém. Isso aí, 120 pessoas. Na verdade o texto não traz uma informação concreta, mas era de quase 120. Isso pode dar um entendimento, pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho menos, mas entendemos no sentido global. 120 pessoas, então era o número da igreja em Atos 1 e 15. Atos 2 e 41, quantas pessoas tínhamos lá? Por favor, alguém lê? Atos 2 e 41. Aceitaram a mensagem e foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Cerca de 3.000 pessoas na primeira pregação após o descido do Espírito Santo. A igreja, irmão, é como festa uma vez, bum! É como imagina, estamos aqui nesse tempo reunidos e tal, e de repente aquilo estronda, uma multiplicação absurda de pessoas.
tá? Então, bum, de uma vez. Se não houvesse um preparo muito grande dos discípulos de Jesus, dos apóstolos já nessa altura, dificilmente íamos ter um controle ali. Porque imagina 3.000 pessoas de uma vez tendo que organizar tudo aquilo e preparar tudo. Para quê? Qual o objetivo principal aqui? Era a doutrina de Jesus não se perder. Então agora não pode crescer desordenadamente, não, tem que crescer no propósito que foi criado, porque a igreja que tem a promessa de Jesus é a igreja que segue a doutrina de Jesus, é a igreja edificada em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então se começa a desorganizar para lá, para cá, não prospera, porque as portas do inferno vão estar combatendo sempre contra a igreja. Agora a igreja que está nas ordens de Jesus, as portas do inferno não vão poder contra ela, não vão prevalecer. Então essa igreja tinha que ter um controle muito grande aqui para não fugir da doutrina principal, não ser uma igreja desviada, uma igreja alicerçada em Jesus. Então de uma vez quase 3.000 pessoas aceitaram. Então agora a gente já junta mais de 120, a gente já tem um grupo aqui abençoado. Atos capítulo de número 4, verso de número 4. Quase 5.000 já. Então, e óbvio que estamos falando de números aproximados. Então, de repente, nós estamos falando de sequências de acontecimento. Não é anos passando, não, sequências de acontecimento. E nós já estamos lá com quase 5.000 pessoas. Atos 5, verso de número 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Amém. Aí agora nós já não estamos falando mais de um número concreto, agora o autor ele meio que desistiu, né? Ele começa quase 3.000 e depois já estão passando de 5.000 e tal, ele resume logo e fala assim, o negócio todo dia está crescendo, é porque não estava tendo como contar mais. O Senhor ia acrescentando todo dia. Imagina, hoje estamos em 5.000, amanhã já acrescentou mais um monte de gente, então está um crescimento absurdo mesmo, a mensagem está sendo impactante e está trazendo. Esse é o resultado de quê? De uma igreja vivendo na comunhão, vivendo a união. Então a união era tão intensa entre eles que a mensagem estava sendo propagada e alcançando muitas pessoas para a honra e a glória do nome do Senhor. Tudo isso é um reflexo da verdadeira comunhão com Deus e consideração com os irmãos. Vamos ler algumas passagens que vai nos ajudar um pouquinho. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Depois 1 João capítulo número 1, versos 6 e 7. Então dois irmãos leem para nós, por favor. Então o reflexo da verdadeira comunhão com Deus e a consideração, ou seja, abraçando os irmãos nessa comunhão com Deus, a mensagem impactante e alcançando outras pessoas. Amém? O que é que nós temos? Hebreus 10, 24. Consideramos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Esse texto aí é maravilhoso e mostra a necessidade da congregação, tá? O escritor aos Hebreus ele é incisivo em dizer, e uma outra versão vai dizer assim, não deixe de congregar como muitos estão fazendo, porque congregando um vai exortando o outro, um vai demonstrando amor, preocupação com o outro, e assim nós vamos cumprindo o propósito do nosso Senhor Jesus e o foco lá da igreja primitiva. Então a comunhão entre eles fez com que a igreja crescesse rapidamente. Então nos dá uma receita. O que é interessante para uma igreja? Interessante para uma igreja é viver a doutrina de Cristo e verdadeiramente viver o que Cristo viveu, a preocupação um com o outro. E essa preocupação, esse cuidado vai refletindo em que? Em respostas para outras pessoas que estão à procura verdadeiramente de uma vida em comunhão, de pessoas para poder compartilhar, de ajuda, e não o que o mundo está vivendo lá fora. Que o mundo lá fora só quando você está bem, você é precioso, você ficou mal, você já não presta mais.
Se você tem dinheiro, você aceita. Se você está bem psicologicamente, você aceita. Agora, se você perdeu dinheiro, ou se você não está mais bem fisicamente ou psicologicamente, você já é meio deixado de lado. Então essa é a realidade do mundo. Agora aqui na igreja não, é quando um está mal, aí ele precisa da ajuda, é aí que a gente tem que se posicionar para que essa pessoa se levante. Então o foco da igreja é na comunhão, no cuidado, no zelo uns com os outros, como nos aconselhou o escritor aos Hebreus, amém? E não deixar de congregar em hipótese alguma. Tá? É contraditório aos ensinamentos das Sagradas Escrituras o ser cristão em casa, tá? É contraditório aos ensinamentos da palavra de Jesus. Nós precisamos estar como congregação. Pastor, eu posso ser salvo sem congregar numa igreja? Amém, irmão? Você pode sim. Não é a igreja que vai trazer salvação, mas a igreja vai nos fortalecer. A comunhão entre os irmãos vai nos fortalecer e nos ajudar a ser vigilantes em relação à grande obra do Senhor Jesus e à doutrina, a perseverança na doutrina. Amém? Porque o nosso coração é enganoso. Senão a gente vai começar a ficar em casa, ler só, ler no sentido de só extrair da Bíblia aquilo que agrada o nosso coração. E aí quando nós estamos em união com a igreja, Deus vai usar um profeta, Deus vai usar um irmão, e nós vamos sendo lapidados pela palavra e obediência à palavra de Deus. Então em casa o nosso coração é tendencioso para o mal, nosso coração ele é enganoso, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso, amém? Então em igreja, em congregação, nós exortamos, além de tudo existe uma responsabilidade também. Não é só para me beneficiar que eu vou à igreja, não, mas para beneficiar outras pessoas. Porque na tua casa você não torna referência. A maior parte hoje, de repente os irmãos não estão bem familiarizados com um grupo de pessoas que se denominam desigrejados. São pessoas que contestam mesmo a instituição igreja, diz que não é necessário, que não tem necessidade da igreja, mas todas essas pessoas foram alcançadas por uma igreja. Então, ó como é contraditório. Começam a pregar contra uma instituição que alcançou eles. Ou seja, em outras palavras, como conheceríamos a Cristo? Só se fôssemos de repente na rua, né, encontrasse com alguém que evangelizasse, mas essa pessoa precisaria assumir um compromisso intenso conosco, nos dar um acompanhamento, uma dedicação e tal, algo que a igreja está fazendo. Então essa pessoa precisaria, um missionário precisaria assumir essa posição e durante algum tempo da vida dedicar muito ensinamento a essa pessoa, muito tempo, e só depois então essa pessoa conseguiria ter uma estrutura para permanecer cristã sozinho. Mas irmão, olha o quanto que a gente perde, né? Olha quantas pessoas que trombam, entre aspas, aqui com a igreja simplesmente pela placa aberta, que ninguém foi evangelizar, ninguém falou nada, ela viu e ela entrou ali e aceitou Jesus e teve um acompanhamento. Então a instituição igreja ela é muito importante. Não deixe cair por mentiras aí fora de pessoas que não querem se comprometer com o corpo de Cristo, porque a maior parte são pessoas que não aceitam disciplinas da igreja, as doutrinas da igreja, não aceita prestar conta, entre aspas, aqui o prestar conta, mas que outras pessoas, né, procuram ajudar a permanecer na doutrina da Sagrada Escritura. Então são pessoas que se revoltam, rebelam contra isso e vão dizer que não é preciso de igreja para ser cristão. Então nós precisamos, para manter os ensinamentos de Jesus, para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, para alcançar outras pessoas, amém? Vamos lá, o segundo texto então, em João, 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Olha que gostoso esse texto. Começa dizendo o quê? Da comunhão para com Deus, né? Se certo que temos comunhão com Deus, e se não verdadeiramente praticamos essa comunhão, nós não temos esse relacionamento com Deus. Agora, se temos esse relacionamento com Deus, nós vamos manter um relacionamento uns com os outros. Não é isso que o texto conclui dizendo? Uns com os outros nós vamos manter uma comunhão, um relacionamento maravilhoso. Então o texto começa falando de relacionamento com Deus, mas não existe relacionamento com Deus, irmãos, se a gente não tiver um relacionamento com os nossos irmãos. Se a gente não tiver comunhão com o corpo de Cristo, com o nosso próximo, a gente não pode verdadeiramente estar relacionando com Deus.
Amém? Em 1 João mesmo, se não me falha a memória, vai ter outros pontos que vai contestar a pessoa que diz que ama a Deus e não ama o próximo. Vai dizer, como que você pode dizer que ama a Deus se você não vê, se você não consegue demonstrar amor para o próximo que está do seu lado, a pessoa que você vê? Então, não é coerente isso. Nós não amamos o nosso próximo, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus, porque o mandamento de Deus é amar a Deus sim, acima de todas as coisas, mas de igual modo amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então não podemos dizer que amamos a Deus se nós não temos comunhão com o nosso próximo. Nós precisamos nos importar, e essa comunhão aqui no sentido de importar, de cuidar, de zelar. Amém? Então a igreja, em princípio, que ela demonstrava isso de forma muito intensa. Amém? Então vamos absorver hoje 3 lições importantes sobre a comunhão com Cristo. A primeira dela é coragem para testemunhar. Comunhão com Cristo vai nos dar coragem para testemunhar. Nós já vamos aprofundar um pouquinho. Vai nos fazer sentir interesse pela oração. Interesse pela oração, a importância da oração. Amém? Então, quando nós estamos em comunhão com Cristo, nós vamos sentir essa vontade de estar falando com Deus, de estar em Deus, de estar em oração e entender qual é o propósito da oração. Nós vamos estar conectados com Jesus e entender isso. Jesus, irmãos, ele não orava diante dos problemas. Eu já citei sobre isso aqui um dia numa ministração. Quando ele encontrava com um paralítico, ou quando ele encontrou até mesmo com um cortejo fúnebre, Jesus não perdeu, entre aspas, aqui, ele não deixou ali, não ficou tempo ali orando, não. Ele chegava, impunha as mãos e fazia aquilo que estava no coração dele, direcionado por Deus. Mas a Bíblia várias vezes vai dizer que os discípulos apanhavam Jesus orando. De manhã Jesus estava orando. Jesus, ele acaba de ser batizado, é conduzido pelo Espírito Santo 40 dias no deserto, orando e jejuando, passando um tempo com Deus. Então não vem com essa desculpa de que Jesus não orou, não, porque ele orou muito. Ele só não orava diante do problema, porque quando ele chegava diante do problema, ele já tinha passado muito tempo em oração e era o suficiente para não ficar ali perdendo tempo diante do problema. Amém? Então a oração, a comunhão com Jesus, com Cristo, vai nos fazer sentir interesse e entender o que é a oração. Amém? E doação é a terceira lição que nós vemos aqui. O próprio exemplo do nosso Senhor Jesus é a doação do início ao fim. Nós vimos até um pouquinho sobre isso, falando sobre diaconato, sobre serviço. Amém? Então vamos lá, lição de número 1, do capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 4. Algum irmão lê, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, que é o capítulo que nós estamos observando hoje, do versículo de número 1 ao 4. Amém? Queria pedir que alguém lesse, por favor. E depois, 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 1 ao 19. Nós queria pedir que alguém lesse bem rapidamente, por favor, esse 1 Coríntios aí, para nós fazermos uma apanhada aqui. Amém? Vamos lá então, Atos 4, verso 1 ao 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo os seduziu, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro, João e os recolheram aos cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Amém. Então, pronto, foi o primeiro que nós vimos aí. Nós já vamos entender o contexto do coragem aqui, tá? Para nós podermos analisar de uma forma melhor aqui. Agora, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 1 ao 19. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi de Cristo. Morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como
Amém. Só aqui um pouquinho do contexto aqui, só para nós voltarmos, né, dentro do que estávamos falando, mas também não perdemos essa oportunidade aqui do que o apóstolo Paulo está discursando aqui. O que ele está combatendo aqui era uma falsa doutrina de que Cristo de que não haveria, na verdade, uma ressurreição dos mortos, não haveria uma vida eterna depois disso. Ou seja, havia uma doutrina que estava sendo disseminada de que nós só teríamos essa vida e depois dessa vida não haveria outra vida. E o apóstolo Paulo está aqui combatendo de forma incisiva, e aí ele conclui dizendo da seguinte maneira: se Cristo veio e fez tudo o que fez, e nós aguardamos Ele só para essa vida, e não haverá uma vida eterna, nós somos dos mais miseráveis homens, porque não faz sentido algum, não tem cabimento, né, algum esse tipo de tese, né, de doutrina, de contexto. Porque para essa vida, irmãos, para viver nessa vida, ser bem sucedido nessa vida, basta seguir alguns princípios, ser bem determinado, né, e a pessoa vai conseguindo conquistar, viver bem, fugir de grandes confusões. Basta seguir alguns princípios base, né, moral, alguns princípios base de determinação, que a pessoa vai ser bem sucedida. Então o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teria sido algo inútil. Se não for para uma vida eterna, seria algo inútil. Então o apóstolo Paulo está combatendo aqui de forma incisiva. Se nós olharmos para Cristo somente para essa vida, nós somos miseráveis, nós não estamos vivendo na plenitude daquilo que verdadeiramente Cristo nos proporciona. Amém? Então esse é o contexto que ele está falando. Mas o que nós estamos focando aqui agora, e é isso que nós queremos, é a coragem para testemunhar, para falar, a coragem para pregar o Evangelho, a coragem para expor o Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está declarando. Ele inicia declarando sobre isso. Eu sou um apóstolo, pregador da palavra, vários outros, testemunhando que Cristo apareceu para nós e nos deu, nos mostrou, nos ensinou. Então nós estamos replicando para vocês. É isso que o apóstolo Paulo está falando, e é o que nós devemos fazer. Então a primeira ligação com o Senhor Jesus, a primeira comunhão com Cristo vai nos dar o quê? Vai nos dar essa coragem para testemunhar, para falar do amor de Jesus. Sem a comunhão com Jesus, nós não temos capacidade para falar do amor dele, porque nós vamos falar sem autenticidade, nós vamos falar sem clareza daquilo que nós estamos falando. Agora, com a comunhão com o Senhor Jesus, nós vamos ter coragem para testificar, nós vamos falar de forma mais audácia, com mais audácia, com mais intrepidez, nós vamos estar revestidos de uma coragem, porque nós temos comunhão com Cristo. Então a comunhão com Cristo vai nos proporcionar isso. Amém? Então, dentro do contexto, esse capítulo 4 ele é a continuação do 3, aquilo que eu estava ressaltando para os irmãos. Depois de Pedro curar o coxo de nascença, no capítulo 3, versículos 7 e 8, 7 e 9, na verdade, o povo se afluiu a ele, foi uma grande multidão para ele. E nós estamos falando, irmão, de período pós-crucificação do nosso Senhor Jesus, nós estamos falando de período próximo. E o que isso implica literalmente? Nós estamos lá agora dentro do contexto, tá? O que isso implica literalmente? Quem matou Jesus, quem prendeu Jesus, ainda estava governando, ainda estava ali. Eram os mesmos líderes religiosos que tinham crucificado Jesus. E agora os apóstolos estão diante de pressão, porque eles continuam pregando e ensinando e testemunhando no nome daquele que eles crucificaram. Então os apóstolos agora estão numa linha de frente, e aquilo que Jesus disse: se fizeram isso com o mestre de vocês, se perseguiram o mestre de vocês, falaram mal do mestre de vocês, imagino que não farão com vocês, farão com vocês também as mesmas coisas. Então agora precisava de muita coragem para poder tomar uma posição, aquela que o apóstolo Pedro toma cheio do Espírito Santo no Atos capítulo número 2, ele entra numa linha de combate de frente com aqueles líderes religiosos. Aí depois disso vem a cura que ele faz, e o povo se aflui, o povo vai até ele, começa a vir uma grande multidão. E o que ele tem? E o que ele faz? Ele continua cheio de coragem, testemunhando. Ele continua cheio de coragem, falando de quem é Jesus. Agora nós vamos ver um pouquinho, porque não só foi a ele pessoas para poder receber, não. Assim como chamou a atenção de um monte de gente foi, nós vamos ver dentro do contexto quem mais vai até ele. Vamos lá? Enquanto Pedro e João testemunhavam, sobrevieram, vieram até ele os sacerdotes, levitas que cuidavam do templo e adoração, os mesmos que levantaram queixas contra Jesus.
Esses líderes religiosos aqui, irmãos, era o judaísmo, era aquele povo que estava perdido a respeito do verdadeiro sentido da lei do Antigo Testamento. Então estavam perversos. E aí Jesus, ele veio em várias vezes, Jesus combate os ensinamentos deles, porque os ensinamentos deles estavam deturpados. E agora, quando Pedro e João, eles estão ali testemunhando, falando, um monte de gente que vem, e eles vêm junto também. E eles vêm junto para ouvir? Não, eles vêm junto para o quê? Para poder acusar. Eles vêm junto para poder ouvir e questionar tudo aquilo que o apóstolo Pedro e João estavam ensinando. Então os sacerdotes e levitas que cuidavam do templo vêm até eles também, para poder indagar ali tudo que eles estavam fazendo. O capitão do templo, o homem mais importante do templo depois do sumo sacerdote. Então a ordem era sumo sacerdote, depois do sumo sacerdote tinha o capitão do templo, que é alguém que zelava dos cuidados religiosos. Imagina numa autoridade que para você exercer alguma reunião, alguma coisa, teria que passar pelo crivo desse homem aqui, desse capitão. Era alguém que tinha mesmo ali a chave. Não, aqui na igreja, qualquer reunião que vai ter, qualquer evento, qualquer coisa, tem que estar sob a direção dele. E agora o apóstolo Pedro está juntando o povo e falando o relacionamento com Deus através de Jesus. E esse homem não foi consultado para nada disso. Então quem que vem ele também. Então é uma autoridade, tá? É uma autoridade. As autoridades civis daquele tempo era o povo romano, tá? O Israel estava debaixo do domínio de Roma, mas dentre esse domínio existia o povo judeu, que ainda permanecia com seus costumes, com seus ritos, e aí tinha as autoridades, que eles estavam ali ainda fixos. Uma das coisas muito importantes é que o Império Romano, ele, irmão, não fazia igual os outros impérios anteriores faziam. Os outros impérios entravam, praticamente destruía o povo, destruía a cidade e trazia o povo para os seus domínios. O Império Romano não, o que ele fazia? Eles iam lá, conquistavam, mas quando conquistavam, enviava para lá um líder deles para poder ensinar a língua para o povo, para poder passar as normas, e aí mandava uma liderança para lá, para que a cidade continuasse, tudo continuasse. Tanto que Jerusalém continuava, eles só mantinham agora eles o domínio do povo. Então tudo era passado por eles. Então manteve tudo aquilo que o povo de Israel continuava fazendo. Os líderes religiosos, todos eles continuavam como autoridade, tudo. Só que tinha um crivo maior agora que eles tinham que passar mais informações às autoridades. Tá? Então o que eles fazem agora? Eles todos se apresentam. Depois deles ainda vem quem? Os saduceus. Quem eram os saduceus? Aqueles grupos mesmo que Jesus contestou também, junto com os fariseus. Fariseus e saduceus eram grupos religiosos, muito contestados por Jesus em várias passagens no Novo Testamento. Tá? Então esses são líderes do templo, que normalmente tinham muito dinheiro, porque eles dominavam o comércio do templo e negavam também a ressurreição de Jesus. Aqui nós estávamos falando a respeito da ressurreição aqui, eles negavam a ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 22, verso número 23, vai falar um pouquinho sobre isso, por favor. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que diziam: não havia haver ressurreição, eu interrogaram. Amém. Esse era um dos grupos que propagava a doutrina de não haver ressurreição, que o apóstolo Paulo contestou em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 19, que o apóstolo Paulo está lá contestando. É essa doutrina desse grupo de saduceu dele. Não vai haver ressurreição após a morte, não tem isso, é só aqui para essa vida. Então era esse grupinho aí. E eles eram ricos porque eles é que dominavam o comércio. Lembra lá quando Jesus entra lá, arranca um chicote, começa a derrubar a mesa lá no templo? É esse grupo que dominava esse mercado ali. Então era um grupo muito rico, tinha muito dinheiro, eles dominavam o comércio no templo. Então, deturpado mesmo, tá? Era algo mesmo que estava fedendo as narinas de Deus. Os discípulos foram presos e no dia seguinte foram levados perante o Sinédrio. Capítulo 4, verso 5 ao verso 7. A continuação, o Diácono Robson parou no verso número 5, verso número 4. Então a continuação, então, verso 5 ao 7, por favor. Atos 4, verso 5 e 7. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres das leis reuniram-se em Jerusalém
Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Amém. É exatamente isso aí. Esse povo de autoridade ali que cuidava das coisas religiosas do templo lá em Israel. O que acontece aqui? Eles todos chegaram, e eles chegaram, e aí no dia seguinte eles levam Pedro e João para serem interrogados, tá? E aí começa então um grande tribunal ali que recebe pelo nome de Sinédrio, tá? Sinédrio era o nome daquele grupo de um tribunal, tá? Que normalmente, olha lá, um tribunal judeu formado por 70 anciãos, e aí é a ideia mais aceita, tá? Então era um grupo que julgava, e é o mesmo grupo que julgou Jesus, tá? Os irmãos lembram do sacrifício de Jesus, quando os sinédrios vão lá, antes de Jesus ser crucificado, na verdade na parte do julgamento, aquela casa onde Pedro nega Jesus, que ele está no pátio, é o mesmo local agora, eles estão ali agora, para eles serem interrogados, assim como Jesus ele foi interrogado. Então esse grupo agora, o que eles estão querendo? Eles estão querendo alguma forma para poder condenar também, estão querendo alguma forma para poder parar com a pregação do Evangelho. Então o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, cheio da coragem, eles pregaram lá, mas eles tiveram que enfrentar um grande julgamento. Aquele mesmo que o apóstolo Pedro ficou com vergonha lá atrás, com medo de se identificar que ele era seguidor de Jesus, agora ele está ali sendo ele julgado, tá? Tradicionalmente esse tribunal se reunia para o julgamento pela manhã, seguindo um conselho. Em Jeremias capítulo 21, verso número 12, vai falar um pouquinho sobre isso. De manhã cedo se levantará para poder julgar. Tem aí alguém com essa referência? Jeremias capítulo 21, verso 12. Alguém, por favor? Julgue com retidão todos os dias, e livre o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade que vocês fazem, e queime sem que haja quem possa apagar. Amém. Tem uma outra versão que vai dizer de manhã, Jeremias 21. A dinastia de Davi é servido do Senhor. Administra em justiça cada manhã. Isso. Livre os exploradores da mão dos opressores, senão a lei. Amém. É isso. A outra versão está dizendo dia, então automaticamente já está transmitindo essa ideia, mas aqui nós temos uma outra com mais clareza, um pouquinho a respeito do tempo, do horário aqui, que é o que nós queremos identificar aqui. Então esse grupo normalmente se reunia pela manhã, e é o que acontece lá. No dia seguinte, logo de manhã, eles já estavam lá perante o tribunal. Pensa no tribunal que funcionava rápido, era esse aqui. Para as coisas erradas era um estalo, né? Agora para defender a justiça mesmo leva tempo. Então esse mesmo povo aqui, nesse tempo, irmãos, e aqui que eu quero voltar a ressaltar aqui, nesse tempo esse tribunal não tinha poder para executar, mas eles tinham poder para poder ficar acusando, e é isso que eles fizeram com Jesus, tá? Por isso que tem aquela reunião toda, o que eles queriam era ir lá e condenar Jesus logo, só que eles não podiam porque eles precisavam de uma autorização de Roma. Precisava de que a autoridade romana liberasse para que eles fizessem qualquer coisa, mas eles podiam acusar. Aí como que era a acusação? Eles falaram, olha, perante a nossa lei, esse homem infringiu. Aí Roma, como o império deles era desse modo que eu estou falando, eles não acabavam com as leis do povo, eles não acabavam de tudo, eles só extraíam o melhor que o povo tinha. Então era como se eles chegassem, dominassem, colocassem o povo para trabalhar para eles e tentassem converter aquele povo em Roma também, em povo romano também. Então por isso foi um império muito bem sucedido, porque eles entenderam uma ideia que na verdade é o princípio da ideia do nosso Senhor Jesus. Olha a ideia do nosso Deus, o grande plano de Deus. Qual é o grande plano de Deus com a humanidade? O que Deus fez? Jesus veio, morreu em nosso lugar, nos comprou, né? Jesus veio, morreu, nos comprou. Aí Deus, o que Deus faz? Deus pega e envia o Espírito Santo para estar no nosso meio. Para quê? Para nós falarmos a mesma língua do reino de Deus, para nós trabalharmos do mesmo modo do reino de Deus, para que nós consigamos ganhar e restaurar mais pessoas para o reino de Deus. Então o povo romano entendeu a base dessa ideia. O que o povo está fazendo? Eles vão para lá e enviam então um imperador, e esse imperador começa lá, envia o imperador não, né? Envia na verdade um diplomata, envia alguém para lá, para poder instruir o povo, e a ideia deles é tornar aquele povo também um povo romano.
Então eles foram muito bem sucedidos nessa terra. Como eles não acabavam, o povo de Israel tinha ali ainda os seus líderes, os seus modos, e aí apresentavam queixa. Olha, perante a nossa lei, esses homens fizeram isso. E aí, para ter um equilíbrio ali entre o império e o povo, muitas vezes era liberado então, e esse povo executava grandes coisas. Mas eles tinham o poder então de quê? De apresentar queixa, de ficar ali apresentando, esperando uma autorização de Roma, tá? Mas é eles que maquinavam tudo, toda a preparação maligna estava no coração deles. Roma, como estava também perdida, só dava aprovação daquilo que eles queriam. Anás era o presidente do Sinédrio, Caifás era genro de Anás, é conhecido como sumo sacerdote pelos romanos. Está vendo esses pontos aqui? Porque aqueles que não aceitavam literalmente, né, a liderança de Roma, eles levantavam outro que estava próximo. Igual se tivesse um sumo sacerdote, não aceitou a liderança, não está respondendo bem, eles colocavam de lado e levantavam alguém que estava bem próximo ali. Mas não pegava qualquer um lá para colocar, não, pegava alguém bem próximo ali para poder colocar. Por isso que ele era reconhecido como sumo sacerdote pelos romanos. Os romanos meio que delegaram essa função para ele, porque era alguém que era influenciável. Tá? Então são alguns pontos que nós observamos aqui. E aí, como eles estão sendo julgados no mesmo lugar que o nosso Senhor Jesus foi julgado, no Sinédrio, as autoridades, em Mateus capítulo 26, versículo 57 ao 68, falam um pouquinho sobre esse julgamento de Jesus, onde ele reúne perante um conselho e eles vão começar a fazer acusação para Jesus. Alguém aí pode ler, por favor? Mateus 26, 57 e 68. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhes desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Amém. Essa é a parte, né, do julgamento de Jesus. Viu que julgamento justo? Está vendo o que os caras estão fazendo? Estão incitando, estão ali procurando modo, até que chega testemunhas que eles próprios arrumaram falsas, falando declarações contra Jesus. Então era um grupo que não tinha nada mais dos preceitos de Deus, que foi estabelecido, esse grupo de julgamento, estabelecido por Deus desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver Moisés falando sobre um grupo de anciãos, de líderes, que eram pessoas que tinham ali um objetivo, né, que era dado por Deus, para quê? Para julgar as causas, mas tão deturpados que estavam, que eles não estavam nada preocupados com causa alguma, eles estavam só procurando levantar acusações contra Jesus. E aí então, esse mesmo grupo aí, perverso desse modo, eles, Pedro e João, agora estão diante deles para ser julgados, tá? Então é esse mesmo grupinho aí. Então Pedro e João estão lá no mesmo lugar que Jesus estava,
há algum tempo atrás. Assim como a ressurreição de Jesus era irrefutável, também esse milagre do coxo era irrefutável. Então agora, o que os apóstolos estão? Eles estão sendo acusados de algumas coisas agora que não tem como eles negar. Eles estão ali e não tem como o grupo também negar que eles fizeram aquilo. Porque a grande preocupação do grupo era agora o seguinte: como que nós vamos explicar isso? Porque esses homens estão fazendo um milagre. Esses homens fizeram um milagre com o coxo agora, e o povo está aqui ouvindo eles, e eles estão declarando que fizeram esse milagre no nome de Jesus. E aí nós estamos querendo combater essa seita que é esse tal de cristianismo, do Cristo aí. Nós queremos combater essa seita, né? Eles dizendo isso. Então, como eles queriam parar isso, eles vão atrás dos discípulos então e querem de qualquer maneira parar. Só que o que aconteceu ali não tem como negar, não tem como esconder. Então eles vão tentando meio ali para poder arrumar algum tipo de acusação. E aí no meio disso eles interrogam, capítulo 4, verso 8 e 10. Por favor, alguém. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Amém? Então agora, olha a coragem de Pedro aí. Pedro está no mesmo lugar onde ele viu tudo que aconteceu com Jesus, ele viu todo o julgamento e tal, e agora esses mesmos começam a incitar e começam a perguntar sobre o homem, como é que foi, o que aconteceu, no nome de quem, com a autoridade de quem que vocês fizeram isso aí. Aí Pedro levanta, está cheio de medo, né? E começa a dizer: olha, esse aí foi no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Esse Jesus, vocês estão perguntando, estão levantando questões agora a respeito de um bem que a gente fez. Não estamos questionando, vocês não estão me questionando por causa de um mal, não, por causa de um bem que a gente fez a um homem. E agora vocês estão levantando um conselho, uma organização, e estão querendo levantar acusações. Agora fique sabendo, foi no nome do Senhor que nós fizemos isso. Aí o que Pedro já começa? Pedro já começa a pregar. Pedro já não simplesmente não quer justificar, não. Pedro já começa a liberar a mensagem. Pedro já começa a falar a respeito de Jesus. Então Pedro e João começam a pregar a salvação em Jesus Cristo. Então medo zero, irmãos. Aqui eles estão totalmente entregues. Por quê? Porque eles estão numa comunhão com o Senhor Jesus. Então a comunhão vai nos dar o que? Autoridade, vai nos dar confiança, vai nos dar coragem para manifestar verdadeiramente o testemunho daquilo que nós cremos, para testemunhar Jesus Cristo. E é isso que os discípulos eles fazem aqui, tá? Então a pregação, eles concentram em duas coisas muito importantes. Não há salvação em nenhum outro. Se nós continuarmos lendo o texto, nós só vamos adiantar aqui por causa do tempo, mas se a pregação deles vai concentrar nessa ideia: olha, não há salvação em nenhum outro. Nós estamos pregando aquele que verdadeiramente pode trazer salvação. Não tem outro modo de ser salvo a não ser através de Cristo Jesus. E quem é esse Cristo Jesus? Jesus é a pedra rejeitada, ele é a pedra angular. Eles estão citando uma profecia que os líderes religiosos conheciam muito bem, só não aceitavam que Jesus fosse essa profecia. Eles não aceitavam isso. Então os apóstolos citam a profecia de Salmo 118, verso número 7, e depois Mateus capítulo 16, verso 18, são algumas confirmações a respeito de Jesus sendo essa pedra angular, sendo essa pedra rejeitada. Pedra angular aqui é uma pedra, né, que era usada para edificação. Essa era a pedra principal. Em outras versões vão ter pedra principal. Era uma pedra que servia como base. A construção era assentada em cima dessa pedra. Ela que dava o sustento, o arranque para a construção. Então Jesus era essa pedra, e essas outras referências que nós temos aqui vai falar exatamente de Jesus como pedra. Uma delas é a declaração, né, que o apóstolo Pedro ele fala, né, que tu és o Cristo, e Jesus declara para ele: Pedro, você recebeu essa revelação de Deus, e verdadeiramente sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele falando sobre essa declaração, sobre esse Cristo, a igreja é edificada, sobre uma solidez do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pedra, né, angular que nós estamos falando aqui. Depois o apóstolo Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, também uma referência sobre isso.
e também Mateus capítulo 16, 18, né, é a citação que eu disse. Amém? Jesus ele seria vitorioso e Deus não permitiria a sua derrota. Então, os apóstolos, eles de vez mesmo, eles começam a falar sobre que Jesus ele é a única solução, a única forma de relacionar com Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, esse conselho vosso da antiga aliança foi rompido, não tem mais serventia. Então, o que o apóstolo Pedro está fazendo ali, irmão, é cheio de coragem, apontando para Jesus, dizendo assim, ó, Jesus não passou pelo vosso conselho, Jesus não teve a vossa aprovação, Jesus não foi atrás de vocês, sumo sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o elo agora que nós relacionamos com Deus, não tem mais necessidade desse sistema de vocês que está corrompido. Em outras palavras, é isso que Jesus estava falando, que Jesus não é isso que o apóstolo Pedro está falando, apontando unicamente para Jesus. Porque até antes de Jesus, até a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, o relacionamento com Deus era através do sistema antigo. O sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifício, tinha que fazer essa ligação de nós com Deus. Agora, através de Jesus, já não tem mais necessidade. Então, o que o apóstolo Pedro declara, não há salvação em nenhum outro, não há outro meio de ser salvo. O que o apóstolo Pedro está declarando aqui, olha, esquece esse sistema de vocês. E aí, irmãos, eles vão ficar todo enfurecidos, né? É óbvio, porque está dizendo que não tem mais nenhuma necessidade daquele sistema deles, e que Jesus, ele é agora a nossa salvação. Então, e depois eles continuam declarando sobre a ressurreição de Jesus, declarando isso, essas palavras proféticas, né? De que Deus não permitiria a derrota do seu filho, do seu ungido, né? Ele ressuscitou dos mortos. Amém? Então, essas declarações confrontando literalmente. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que não há medo, tá? Não há medo naqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus. Não pode ter medo. Um dos sinais de coragem na propagação do Evangelho, no testemunho, é a comunhão com o nosso Senhor Jesus. O sinal, alguém que tem comunhão com o Senhor Jesus, ele tem autoridade, ele tem coragem para poder falar do Evangelho do Senhor Jesus, para poder testemunhar. Ele não fica intimidado. Ele não fica intimidado diante de pressão de autoridades que querem fazer mal, ou diante de qualquer outra situação. Não, cheio da coragem, ele testemunha do amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Outras conclusões, ou melhor, uma outra conclusão que nós podemos tirar dessa pregação aqui: não existe substituto para ele. A grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões é que o fundador do cristianismo está vivo, e só nele há salvação. Ninguém vai para o Pai senão por ele, senão por Jesus. Tá? A declaração em João, capítulo número 14, versículo número 6. Tá? João 14, versículo número 6, alguém encontrar aí, pode ler, por favor. Então, a grande diferença do cristianismo para as outras religiões é essa: o fundador ainda permanece vivo. Tá? As outras religiões aí levantadas, nenhuma delas, mas o fundador está vivo. A única é o nosso Senhor Jesus. A única religião, né, que é o cristianismo, que realmente nos leva até a Deus. Tá? Não há o substituto, não precisamos de outro, não. Ele é suficientemente, e Ele está vivo à destra de Deus para poder nos ajudar. Amém? Prometeu estar conosco até a consumação do século. João 14, verso 6, por favor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa grande garantia, é a nossa maravilhosa garantia. Então, o que os apóstolos concluem ali dessa pregação é isso. Diante do povo, eles apontam para Jesus dizendo assim: olha, tá aí, o que nós estamos fazendo aqui é pregando o Evangelho. Tá? A coragem era tão intensa por causa dessa comunhão, que um dia o apóstolo Paulo, diante de uns líderes também, acusando ele, e ele começa a falar do Evangelho e tal, e até que um líder vira para ele e pergunta assim: você está querendo me converter também? Tipo assim, ele estava tão incisivo falando da mensagem, não estava se justificando, se defendendo, não, continuava pregando. Pessoal, irmão Carlos, não ficou ali se justificando, não volta, não, continuou pregando, não. É Ele a única salvação, todos nós precisamos dele, e você também precisa dele e tal. Você está querendo me converter também? O apóstolo Paulo fala: quem me dera que eu pudesse te converter. Quem me
dera, o apóstolo Paulo já lança ali também uma mensagem, quem me dera que eu pudesse te converter também, seria uma alegria intensa no meu coração. Então, mas não tem pressão, não tem medo, porque está testemunhando de algo que é muito real, que está vivo, e não está vivo distante, está vivo dentro. Não é que está vivo lá longe, não, está vivo dentro, está conosco até a consumação dos séculos, essa é a promessa. Então é testemunhar nessa coragem, é falar de Jesus nessa coragem, nessa convicção, amém? Sem medo, sem pressão, não existe pressão, não podemos ceder a essa pressão, amém? Então nós estamos falando sobre a primeira lição que nós aprendemos sobre essa comunhão com o Senhor Jesus, vai nos encher de coragem. Então isso testifica, né? A coragem, ela está testificando sobre a comunhão que nós temos com Deus, amém? Agora vamos só concluindo esse ponto. Então, o que podemos enxergar mais aqui sobre essas declarações? Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que após essa pregação do apóstolo Pedro lá, do discurso que ele está fazendo perante esse sinédrio, eles vão começar a ficar admirados, porque eles conhecem Pedro e eles conhecem João. Eles sabem que são homens que não têm leitura, não são homens instruídos na leitura, no conceito da lei, mas eles estão falando com tanta coragem, com tanta convicção, com tanta autoridade, que eles ficam admirados, eles ficam assim assustados, admirados, porque eles estão falando coisas de que aquele grupo ali nem esperava que eles soubessem, e eles estão ali falando, porque eles entram num discurso maravilhoso na pregação. Então o que nós vemos aqui? Deus usa pessoas iletradas e incultas, está no verso número 13, a admiração deles, está no capítulo número 4, está no verso número 13. Então Deus usa pessoas assim. Pedro e João foram homens simples de Jerusalém. Testemunhar a fé na ressurreição e salvação não é uma questão de estudo acadêmico, é a missão de cada discípulo quando se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Tá? Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20 é uma grande instrução ou um grande mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Tá? Então o que nós vemos aqui, Deus está usando eles de forma poderosa, cumprindo inclusive uma palavra do Senhor Jesus a respeito dos discípulos. Não fique preocupado o que vocês vão falar perante as autoridades. Jesus fala para os discípulos, vocês não ficam preocupados não, porque quando chegar esse tempo eu vou colocar palavras nas vossas bocas. Então Jesus está instruindo. Jesus não está dando aqui, irmãos, um direito para que eles não estudem, não busquem a vontade de Deus, não. O que Jesus está fazendo aqui vocês façam toda a parte de vocês, mas não se preocupe com o que vai acontecer. Como naquele tempo, para apresentar diante de uma autoridade, não tinha que ter muito conhecimento, porque senão seria rejeitado de imediato. Começasse a levantar questões, falar coisa nada a ver, seria rejeitado de imediato. Então precisaria de algo da parte de Deus para quando chegasse esse tempo eles tivessem autoridade, falassem com convicção, não negasse a mensagem deles e ficasse claro o que eles estão pregando. Por quê? Porque assim ficava de uma forma muito clara e objetiva para todos qual era a mensagem que eles tinham. Então eles chegam cheios de autoridade, mesmo sendo mesmo não tendo letras, mesmo sendo incultos, mesmo não tendo conhecimento, não tendo estudo, eles chegam com autoridade e eles falam diante dessas autoridades. Então o que nós vimos aqui, irmão, que nós não precisamos de estudo acadêmico, não precisamos de... Entenda isso aqui em nome de Jesus. Você não precisa de teologia para poder pregar. Teologia é uma bênção, tá? É uma bênção, mas não é aquilo que vai te capacitar para poder pregar. Teologia é bênção, estudo da teologia, sim, vai nos dar profundidade, é uma bênção de Deus, mas sem ela é possível sim, e grandes homens de Deus foram grandes pregadores, instrutores da palavra sem teologia. Então você não precisa de formação acadêmica para poder pregar, testemunhar, não. Você precisa de autoridade, do conhecimento, do relacionamento verdadeiro com Jesus. É isso que você precisa. Então o que Jesus ele fez aqui? Ele usou de forma poderosa esses homens que não tinham letra. Agora isso não é uma regra, a gente precisa deixar isso muito claro. Houve um tempo que a igreja recusava homens que tinham formatura, um homem que tinha teologia, pastor que fazia teologia, homens estudados era rejeitado. Teve um tempo que a igreja rejeitou, achava que não tinha necessidade, porque Deus usava o simples e tal, e baseado em muitos textos como esse. Entendemos isso aqui, irmão, não há uma seleção. Deus falou, não, eu só vou usar os que não têm sabedoria, os que não têm conhecimento, eu só vou usar eles. Não. Deus não tem problema de usar alguém que não tem conhecimento.
Mas quem tem conhecimento também, Deus pode usar. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Vamos ver essa referência rapidamente? Atos capítulo 22, capítulo 22, verso número 3. Só que nós entendemos isso, não deixar uma doutrina surgir aqui, não deixar uma regra surgir aqui. Deus usa pessoas que não têm capacitação, pessoas que não têm capacitação teológica, às vezes capacitação de formação e tal, mas é preciso um relacionamento sério com Deus. E Deus pode usar sim pessoas formadas, cheias de conhecimento sim. Amém? Atos capítulo 22, verso número 3. Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido no Tarso, uma cidade na Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zelosos para com Deus, como todos vós hoje sois. Amém. Sabe, o apóstolo Paulo, formado por um dos maiores líderes daquele tempo, ele estudou nas melhores escolas que tinha sobre a lei judaica, sobre o judaísmo. Ele tinha autoconhecimento e foi usado por Deus de maneira estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Foi usado. Então o que nós precisamos diferenciar aqui é o quê? É um coração rendido ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus usa. Deus não precisa, Deus não vai ficar selecionando, não, você é muito estudado, meu Carlos Eduardo, não quero saber de você não, você é muito culto, não quero. A outra, não, você não tem conhecimento, não vou te dar, não, Deus não vai ficar selecionando ninguém não. Deus vai selecionar a respeito de coração que se rende verdadeiramente e se posiciona. Aí Deus vai fazer. Aí se é iletrado, Deus pode até usar aquelas pessoas com esses conhecimentos para lugares, igual o apóstolo Paulo depois foi dirigido pelo Senhor em muitos debates com muitas autoridades por causa desse conhecimento, mas Deus não precisa desse conhecimento, e é provado aqui. 2 homens que não tinham letra nenhuma, não eram homens formados em nada, chega diante de um grupo de anciãos, de líderes religiosos, o grupo que era formador de opinião, e chega ali e está passando vergonha, a ponto de ficar de boca aberta. Mas quem são esses homens? Esses homens aí, verdadeira, o mesmo grupo que admirou de Jesus, que Jesus sentou lá, ensinou ainda criança e tal, os caras tudo admiraram. Como que ele fala com tanta autoridade assim? Então, irmãos, o que nós precisamos é ter comunhão com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai nos encher de coragem e vai nos levar para esses caminhos de bênçãos, para a honra e a glória do nome dele. Amém? O nosso coração esteja rendido ao Senhor Jesus. Amém? Então a primeira lição que nós aprendemos aqui de alguém que tem comunhão com o Senhor Jesus é uma coragem para falar, uma coragem para estar posicionado, independente de qual lugar, qual desafio. Não, nós vamos cheios de coragem para poder testemunhar e falar desse Senhor Jesus que reina e vive com todo o sempre. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos encoraje, né, a pregar o Evangelho de forma poderosa, assim como esses líderes na fé, a nossa igreja primitiva, esses homens de Deus cheios do Espírito Santo, posicionados, responderam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos orar, encerrando o nosso estudo nessa manhã. Nessa manhã não, né? Essa noite, né? Amanhã é domingo, né? Domingo que é amanhã. Essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Queria pedir o diácono Robson que fizesse essa oração, encerrando o nosso culto. Senhor Deus, Pai querido, nós nós fizemos a Ti, Senhor, Pai, em gratidão, Senhor, Pai, pela Sua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Pai, nós damos graças, Senhor, Pai, por este momento, Pai, que nós passamos aqui, Senhor, Pai, reunido na Tua casa. Pai querido, aprendendo, Senhor, Pai, mais, Pai, sobre a Tua presença, aprendendo mais, Senhor, Pai, do Teu chamado, do propósito, Pai querido, da capacitação, ó Pai, a qual nós recebemos, Senhor. Pai querido, continue, Senhor, Pai, conosco, Pai querido, nos ajudando, Senhor, para nos posicionar cada dia mais, Senhor. Pai querido, em favor do Teu reino, meu Deus querido, Pai, ministrando a Tua palavra, Senhor, Pai, sendo instruído, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, Pai, todos os dias. Pai, que Ele continue, Pai, usando os Teus filhos poderosamente, e guarda-nos, ó Pai, nos restantes dessa semana, debaixo da Tua potente mão. Pai querido, e continue conosco, Senhor, Pai, que o nosso coração seja, Pai, guardada, Pai, esta palavra, e ela possa germinar em nós, e nós possamos dar muito fruto para o Teu reino e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. As mãos ainda possam receber.
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Assim está terminado o nosso culto. Não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes.